Nós vamos conversar com a doutoranda em História Econômica da USP, presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, ANPG, Flávia Calé. Bom dia, Flávia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. O que não anda muito bem aqui no Brasil, Flávia, é o quadro da nossa educação e da nossa ciência também. Ontem, pelo menos 52 pesquisadores ligados à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal do ensino superior, a CAPES, informaram que estão apresentando uma renúncia coletiva de suas funções na diretoria de avaliação do órgão, o que é a segunda demissão em massa em um órgão importante da educação federal brasileira em menos de um mês. Antes nós tivemos o episódio também envolvendo o INEP. Como é que você vê mais essa manifestação, né, de pessoas ligadas à CAPES, ligadas à educação e à ciência brasileira, Flávia? É bem sintomático do processo que a gente tem vivido, né? A CAPES, ela tem sofrido o maior ataque desde os anos 90, em 1990, quando ela foi fechada pelo governo Collor. E a CAPES, ela funciona a partir de um tripé do financiamento, porque ela financia bolsas para a formação de talentos e profissionais altamente especializados no Brasil. E essas bolsas e esse financiamento está em crise, né? Ele é um financiamento constantemente menor. O segundo pilar é a própria avaliação institucional, a avaliação quadrienal dos cursos de pós-graduação no Brasil. E é sobre isso, né, que diz respeito a essa demissão, porque são profissionais, professores altamente qualificados que contribuem para a avaliação quadrienal, contribuem para fazer em cada área do conhecimento, e a CAP são 49 áreas, professores se dedicam a construir esse sistema de avaliação, que é muito complexo, e que hoje essa avaliação está paralisada por decisão judicial. Então, e o terceiro pilar é o PNPG, o Plano Nacional de Pós-Graduação, que esse não iniciou ainda o debate, nós estamos atrasados mais de um ano no PNPG, que é o que garante uma política de Estado para pós-graduação. Então, esses professores escreveram uma carta de demissão que coloca justamente em questão o fato, na avaliação deles, de que a CAPES não está construindo, né, os caminhos para garantir que a avaliação aconteça. Eu, particularmente, sou um pouco mais crítica a uma postura demissionária, por quê? Porque a CAPES, como eu dizia, cada área tem um corpo de professores muito, muito qualificados que contribuem para construir as ações da CAPES. E eu acho que isso não deixa de... isso é uma blindagem da instituição, entende? É uma instituição de Estado. E na medida que você tem pesquisadores e cientistas construindo a atuação da CAPES cotidianamente, eu acho que é uma forma da gente construir a resistência. Né? Eu acho que hoje a participação dos coordenadores de área, desses profissionais em todas as áreas do conhecimento, no caso, os que se demitiram foram da área de matemática, estatística, são pessoas que nos ajudam nessa resistência de uma instituição tão importante do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Mas realmente é muito lamentável e faz parte desse contexto de desmonte. Todas as áreas hoje da CAPES estão sob ataque, todo o seu pilar da atuação ela está sob ataque e não deixa de ser uma manifestação de um corpo discente que está cansado, de um corpo que está nesse processo de resistência já há alguns anos e que demonstra cansaço diante desse desmonte. Agora, esse episódio diz respeito à área de avaliação da CAPES, mas como você mesmo já disse, não se resume só a isso, os ataques que têm sido feitos contra a instituição. E nem todo mundo sabe como a CAPES funciona e o seu papel. Então eu vou pedir, Flávia, que você fale a respeito da importância dessa agência para a pós-graduação e também para a educação e para a ciência brasileiras. Nós temos um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, constituído desde os anos 50, né, que veio se constituindo a partir dos anos 50, com a organização da comunidade científica. A CAPES, ela diz respeito à pós-graduação, ela cuida do financiamento e das políticas
da pós-graduação brasileira. E por que a pós-graduação é importante? Porque 90% da produção científica nacional ela se dá vinculada à pós-graduação. É a pós-graduação que produz conhecimento, pesquisa científica, que é responsável pela formação de novas gerações de pesquisadores e de profissionais altamente especializados numa economia de conhecimento cada vez mais que cada vez mais se transforma, né? Uma mudança produtiva no mundo, catalisada e acelerada pela Covid, mas que tem como ensejo a revolução tecnológica. Então, o século XXI, combustível do desenvolvimento são mentes, são cérebros, são pessoas com capacidade de desenvolver tecnologia. E disso depende a autonomia tecnológica do Brasil, nessa reestruturação geopolítica que acontece no mundo, né? O mundo vai se dividindo entre aqueles que produzem tecnologia e os que consomem tecnologia. Então, você tem um sistema robusto de produção tecnológica, de produção científica e de formação de novos quadros para a sociedade é fundamental. Então, a CAPES ela responde por essa função estratégica, né? Então, quando você não tem a avaliação da pós-graduação, nós estamos, primeiro, correndo o risco de ter uma desregulamentação da pós-graduação, ou seja, hoje a gente tem regras de qualidade que garantem que a pós-graduação no Brasil ela esteja voltada para o sentido público e não que esteja voltada para interesses de mercado, mercadológicas. E, na minha opinião, um dos interesses de quem entrou na justiça dessa ação judicial que paralisa o sistema de avaliação é justamente a desregulamentação, o interesse em acabar com essas regras que garantem qualidade e abra esse filão de mercado para setores econômicos da educação. Então, é um processo complexo, nós temos acompanhado cotidianamente isso, exige um grau grande de resiliência para construir essa resistência, mas a CAPES, por ser um órgão de Estado, tem instrumentos para essa resistência. O fato da comunidade científica e acadêmica terem grande participação nas decisões da agência e construírem esse cotidiano da agência, das principais tarefas da agência, que é a avaliação, é fundamental. Então, eu acredito que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, né? No sentido de que a gente precisa esperar chegar a 22, construir essa resistência. Hoje, a nossa pauta, né, é que a avaliação ela recomece imediatamente. A nossa pressão é para que a CAPES tome todas as medidas judiciais para que essa avaliação seja retomada, para que a gente não desagregue a comunidade acadêmica, para que a gente não desregulamente a pós-graduação. Uma outra coisa agora que está em debate é que os coordenadores de área sejam reconduzidos, que seja criado existem jurisprudências, mas que a CAPES tenha uma ação de reconduzir esses coordenadores de área para que eles possam levar a quadrienal, a avaliação até o final. Uma das questões da não realização da avaliação quadrienal, além da desregulamentação e do enfraquecimento do sistema de pós-graduação, é a possibilidade de um apagão de dados na pós-graduação. Assim como é o desmonte do INEP. O desmonte do INEP gera um apagão de dados na educação. E se a gente tem um prejuízo da avaliação não acontecer, nós podemos ter também um apagão da pós-graduação, né? E acho que é deliberado. Esse apagão do conhecimento no Brasil ele é deliberado, porque não se quer construir um diagnóstico, não se quer construir, dar visibilidade ao Brasil real das políticas do Bolsonaro. Então, por tudo isso é preciso resistir, é preciso que a comunidade científica continue nessa postura, através das instituições de Estado, proteger essas instituições e garantir que o nosso desmonte da ciência e tecnologia seja minimizado ao máximo até que a gente consiga virar essa página da história do nosso país.
E quando você fala que esse apagão de dados ele não é por acaso, assim como também a tentativa de desmonte da CAPES, os ataques feitos ao próprio INEP, a sua autonomia, entre outras iniciativas dessa área da educação e da ciência, isso acaba mostrando que tudo faz parte mesmo de um projeto do governo e que essa área de educação em especial acaba sendo central para o bolsonarismo, Flávia? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eles fizeram e tentam fazer, né, da educação um bunker da propagação ideológica do pensamento reacionário no Brasil, né? É só lembrar o que foi o Weintraub no Ministério da Educação. Foi um lugar de agitação. O Ministério se tornou um lugar de agitação política e de desmonte da educação. E a gente, na área da ciência, enfrentou de frente, tem enfrentado de frente o negacionismo, né? Que é um negacionismo científico, mas ele é um negacionismo econômico, quando não aceita discutir as bases, né, as bases fiscalistas das decisões econômicas. É um negacionismo de dimensões profundas, né? É uma ideologia que busca, na verdade, dar subsídio para o desmonte do Estado, né? Então, a ciência tem sido um lugar de resistência, é um lugar de luzes, é um lugar que descortina, né, esses mitos e essas mentiras, e essa rede de mentiras que é criada cotidianamente no Brasil, e foi responsável por enfrentar, acredito, esse genocídio que aconteceu em relação à pandemia, né? A pandemia, quem reagiu no Brasil foram as instituições de Estado, as universidades, as instituições, institutos de pesquisa e o SUS, né? Se não fosse esse tripé e os governadores depois, nós não teríamos condição teríamos muito mais mortes. O Brasil tem 4 vezes mais mortes do que a média mundial. Então, esse genocídio teria sido muito maior se não fosse essas instituições enfrentarem de frente a agitação política de extrema-direita, a agitação política negacionista do governo Bolsonaro. Então, nós, alunos, professores, pesquisadores no Brasil, viramos inimigos, né? Inimigos. E existem diversos aspectos, né, negativos diante dessas iniciativas por parte do governo, e a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas alerta que desde o início da pandemia de Covid-19 as produções científicas de mulheres caíram, né? Isso porque são pesquisadores que dividem o trabalho científico com doméstico, com dupla, tripla, muitas vezes até quádrupla jornada de trabalho. De que forma essa tentativa de desmonte, de ataques à CAPES acaba repercutindo também nas mulheres e aprofundando ainda mais essa desigualdade de gênero nessa área, Flávia? Eu sou uma prova viva aí, né, dessa dificuldade das mulheres na academia, né? Existe um estudo do Parenting Science, que é base dessa declaração da Rede de Mulheres Cientistas, que foi, inclusive, publicada na Nature recentemente, que aponta que a pandemia reduziu a produtividade não geral. Existe uma redução geral de produtividade, existe uma discussão que é mundial sobre o que vai acontecer com os currículos dos pesquisadores e pesquisadoras em 2020 e 2021, né? Esse também é alvo de debate, por exemplo, da avaliação quadrienal da CAPES. Mas esse estudo aponta que as mulheres negras e as mulheres mães, negras ou brancas, e brancas, foram as que mais tiveram prejuízos de produtividade nesse contexto da pandemia, porque realmente você virou o lugar, a casa, ela virou o lugar do trabalho, né? E o lugar onde tudo acontece, né? Da sua função doméstica, das suas atribuições da parentalidade, né? Então, é impossível. Eu tive 2 filhos no mestrado, meu mestrado foi arrastado, foi muito difícil chegar até o final. Muitas vezes a gente se vê na situação de que isso não é para mim. Ser pesquisadora não é para mim, né? E, na verdade, o que a gente tem é a ausência de políticas públicas que consigam
atenuar essas paredes de vidro que impedem as mulheres de progredir. São paredes de vidro que a gente encontra a vida inteira, né? A pandemia ela só escancarou isso, ela só evidenciou isso mais, né? E tornou isso mais sistêmico, isso virou um padrão, né? Então, ter essa consciência é importante. E a CAPES poderia, a essa altura do campeonato, estar criando políticas para atenuar esse processo. Dou exemplo, a minha universidade, a USP, no diálogo com a minha universidade, nós conseguimos garantir 2 anos de prorrogação de todos os prazos, universalmente para os pós-graduandos. Se não tivesse tido essa prorrogação de prazo, eu não teria concluído meu mestrado e não teria entrado no doutorado, né? A mesma coisa acontece com as pesquisadoras já consolidadas, com os professores nas universidades. É preciso rever os prazos. Os concursos públicos precisam ter regulações, digamos assim. A UF, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A UF ela fez um concurso para professoras e que a cada filho a mãe ganhava meio ponto já no concurso. Porque isso aqui é uma forma de você construir equiparações, né? Porque o trabalho da reprodução ele é um trabalho social muito importante, mas que hoje fica muito restrito a uma tarefa individual das mulheres. Não é uma tarefa coletiva da sociedade. Então, nós poderíamos ter linhas de financiamento específicas para as mães, com prazos diferentes, com prazos mais alargados. Então, são políticas que poderiam ser criadas e poderiam ser geradas. Algumas a gente conseguiu implementar na USP, pelo diálogo que nós construímos com a universidade. Então, a universidade fez o Pai e Mãe, que é um programa de auxílio ao ensino, né? É uma introdução à docência dos pós-graduandos, e esse programa nós criamos uma versão para mães, que tem prazos diferentes. Então, assim, poderíamos estar hoje pensando políticas públicas para enfrentar esse cenário e não estamos. Flávia, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, eu que agradeço. Conversamos aqui com a doutoranda em História Econômica da USP, presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, Flávia Calé. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.